tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Pergunta retórica. Afinal, para que serve a poesia? Quantas linhas de comboio posso fazer com os versos? Que paredes irei erguer com a argamassa das vocais? Que mares atravessarei dentro de uma estrofe? E que poema me fará viver o imenso domingo em que a rima soará como a tua voz e o sentimento subitamente revelado me abrigará das báticas de solidão quando não encontro um abrigo para a alma? Digo que não posso aquecer o coração com as metáforas, nem dar vida à rosa quando ela aparece no título. Então, o melhor é deixar a poesia no baú ou metê-la numa gaveta de cartas por abrir, de canetas sem tinta, de fotografias desbotadas à espera que alguém, algum dia, a descubra e não deite tudo para o lixo. E se ao fazer a escolha do que é inútil, perguntar o que fazer aos isqueiros sem gás, posso responder que também a poesia, que parece tão inútil como eles, me serviu para acender a chama do poema e vê-la arder à minha frente, iluminando tudo o que nessa gaveta parecia inútil. Página 12 de O Coro da Desordem, o novo livro do nosso convidado de hoje, Nuno Júdice, a quem agradeço por estar aqui. Muito obrigada e seja muito, muito bem-vindo. Bom, Nuno Júdice dispensa grandes apresentações, é conhecido de todos nós, é hoje uma das vozes mais valorizadas e singulares da literatura contemporânea. Estreou-se na poesia muito jovem, aos 23 anos, com o livro A Noção de Poema, publicado no início da década de 70 do século XX, e desde então publicou dezenas de títulos. Poeta, ensaísta, professor universitário e vencedor de variedíssimos prémios literários, é o nosso convidado desta quarta-feira. Nuno Júdice, para começar esta nossa conversa, gostava de lhe colocar a seguinte pergunta. Uma das coisas que mais me impressionaram na sua obra é, além da imensa qualidade, a vastidão, o que faz de si um dos casos raros na literatura portuguesa. Gostava de perguntar como se combina a vida com a escrita. Bom, para mim sempre estiveram juntas, portanto, escrever e viver, enfim, não são indissociáveis, e praticamente, não direi todos os dias, mas quase todos os dias eu escrevo. É uma forma, portanto, de ir encontrando um caminho, enfim, que comecei nessa década de 70, já antes, em 60, e no fundo o que nós fazemos na poesia, é ir à procura de uma voz, que é a primeira da minha voz, não é? Portanto, aquela que vai aparecendo como um eu que fala no poema, e depois outras vozes que se cruzam com ela e que estabelecem diálogos, não diria tanto como os heterónimos de Pessoa, porque isso foi feito pela Pessoa e é irrepetível, mas como uma espécie de cena teatral, como Tirantelos, 6 personagens à procura de autor, e de facto no poema há vozes que aparecem à procura de uma vida, de uma expressão, e eu tento captar essas vozes e dar-lhes uma forma dentro do poema. Li várias entrevistas suas, pelo que percebi, é muito metódico na sua escrita, pelo menos foi essa a percepção com que fiquei. Uma pergunta que eu gosto de fazer quase sempre, que é algo ingênuo, digamos assim, que é a função da inspiração. Portanto, a pergunta que lhe faço é: qual é a função da inspiração para si? Tem muita importância? Pelo contrário, é o método que importa? Sim, enfim, às vezes digo que se estivesse à espera de inspiração não tinha escrito nada, não é? Porque
a inspiração, enfim, os tais versos inspirados aparecem muitas vezes quando estou na rua, ou, enfim, quando vou a guiar, e não tenho caneta, nem tenho esse hábito de tomar nota. Enfim, havia poetas que faziam isso, o José Gomes Ferreira, mas portanto, depois esqueço-me completamente, às vezes até consigo fazer poemas inteiros e desaparecem. Portanto, o escrever obriga, de facto, a um lugar de trabalho e, portanto, os meios para esse trabalho, que normalmente é o computador, a máquina de escrever, e essa procura, no fundo, do poema. Porque às vezes, enfim, vou escrever sem estar propriamente predisposto a isso, é, digamos, uma obrigação, é o tal método, não é? Portanto, sentar-me e ver o que é que aparece naquele momento e portanto, há um ponto de partida que pode ser um verso, pode ser uma imagem, pode ser uma história, enfim, que está dentro de mim, e que vai lentamente dar origem, portanto, ao poema. Outra coisa importante, e eu acho que isso é fundamental para quem escreve poesia, é ler poesia. Portanto, uma das coisas, enfim, que distingue o livro de poesia do romance, do livro de prosa, é que é impossível começar um livro de poesia no princípio e ir até ao fim. A não ser, enfim, quando estou a fazer uma crítica ou quando um trabalho que me impõe, de facto, essa leitura continuada. Mas quando pego num livro e ele me interessa, de repente há um poema e é impossível passar para lá disso, porque aquele poema é de tal maneira forte que me obriga, enfim, a pensar nele e, eventualmente, até muitas vezes a escrever a partir dele, em diálogo com o poema. Vamos dizer que o cotidiano dá alguma matéria-prima. É isso, há pouco disse que ia conduzir, por exemplo. Poderá dizer isso? Sim, enfim, hoje, quando ia para casa, via um pássaro morto no chão. E, portanto, essa imagem é fortíssima e, portanto, isso eventualmente um dia pode aparecer num poema. Como também, enfim, essas cenas de rua, um poema sobre uma borboleta no meio dos carros, nos parques de estacionamento. Portanto, são coisas que o olhar capta e que, como a imagem fotográfica, não é? Portanto, que tem uma dinâmica que pode ser encadeada, enfim, num texto poético. É leitor de poesia? Claro, naturalmente. Pergunta retórica. Na sua opinião, o que é que se faz de melhor na poesia agora, em Portugal e na Europa? É uma pergunta delicada. Responder a isso pode criar muitos inimigos. É verdade que nós vivemos na passagem do século XIX, do século XX para o XXI, como já tinha acontecido na passagem do XIX para o XX, os princípios do século são sempre um bocado traumáticos. Uma crise no aparecimento de novas vozes e de novos projetos, livros de poesia, capazes, enfim, de ficarem como um marco. Portanto, se nos perguntarmos o que é que foi publicado na primeira década do século XIX, do século XX, muito dificilmente alguém dará imediatamente uma resposta, não é? Depois só na década seguinte é que temos o Sá Carneiro, Pessoa, o Almada, enfim, todos aqueles dos modernistas. Não quer dizer que não tenha havido, evidentemente, a continuação de poetas que já tinham começado a publicar no século XIX, mas, enfim, continuavam o seu trabalho e que não traziam, digamos, um estilo, uma linguagem diferente. E a mesma coisa aconteceu nesta primeira década. Portanto, se pedirem para dizer um título de um livro, enfim, não
poderei assim, de repente, lembrar-me de um. Enquanto que já, agora nos últimos anos, de facto estão a começar a aparecer poetas novos e muito interessantes, sobretudo algumas mulheres poetas, e aí penso que é talvez o lado mais criativo, mais original da nossa poesia, na Polvana Angel, Margarida Valdecarto, das outras, tem de facto linguagem nova e uma subversão, no fundo, até daquilo que estávamos habituados a pensar quando se falava na poesia feminina, pensar na Floribela Espanca, na Sofia. Portanto, estas novas poetas sim, trazem qualquer coisa de mais revolucionário, no sentido de uma ruptura com a linguagem e com os próprios temas da poesia. Os seus livros estão traduzidos para várias línguas, meia dúzia delas, pelo menos, agora segundo aquilo que me lembro, posso não estar correta, mas já me irá corrigir. É um privilégio, mas a poesia portuguesa não chega muito lá fora, tendo em conta a sua experiência internacional, que é vasta. Qual é a sua opinião? Sim, a poesia, mas isso é um fenómeno geral, porque a poesia tem maior dificuldade em encontrar leitores do que a prosa, e quando não há um apoio à tradução, isso já houve uma fase em que houve um grande apoio nos anos 80, 90, em que muitos poetas foram traduzidos em França, sobretudo em França e alguns em Espanha. Portanto, depende das crises políticas e do dinheiro que há, mas é verdade que com alguns projetos que, entretanto, houve, de feiras do livro, Bogotá, Guadalajara, entre outras, foram publicados muitos poetas na América Latina, Colômbia, México, isso não quer dizer que a poesia seja conhecida, mas pelo menos permite que, quando algum festival queira convidar um ou outro poeta, ele tem material para o reconhecer e para o convidar. Agora, o que é que leva também um poeta a ser traduzido? Isso é um mistério, não é? Porque, no meu caso, estive há 2 anos no Festival de Poesia de Hong Kong, traduziram um livrinho para chinês, não é? E no último ano e meio, a partir desse livro, muita gente começou a traduzir, sem eu saber, portanto, fui recebendo revistas onde estavam temas meus e, portanto, pelo menos na China sou conhecido, não é? Claro, para os países. Muito bem. É uma conversa, portanto, sintam-se à vontade para colocar perguntas ou comentários. Marco, página 69. Estava sempre ali, à espera. Quilómetro 52. Entre um cruzamento e uma rotunda no único quilómetro, com uma árvore para dar sombra e um mar onde se podia sentar, cruzar as pernas, mostrando as coxas e olhar fixamente cada carro que passava. Os anos correram. A árvore desapareceu daquele ponto no quilómetro 52, mas o mar continuou para ela se poder sentar, protegendo os olhos com as mãos e queimando as coxas e os ombros nus com o sol do verão. Os condutores já sabiam que aquele era o quilómetro 52, a caminho do cruzamento, se iam pela esquerda, e da rotunda se vinham pela direita. E ela, a meio caminho entre cruzamento e rotunda, dava-lhes a ideia precisa do tempo que faltava para chegar ao cruzamento, ou à rotunda, em que iriam decidir o resto do caminho. Um dia, deixou de estar ali. E desde então a estrada perdeu esse marco que ditava o tempo de quem passava. E o próprio quilómetro 52 deixou de ser a fronteira entre a indecisão do caminho e a decisão do amor,
Mesmo que fosse um amor tão breve como o tempo que ia dali até à rotunda, se viessem pela direita ou até ao cruzamento, se fossem pela esquerda. Nuno Jô disse que diferenças, presumo que sejam muitas, interioriza entre o jovem poeta que aos 22, 23 anos publicou o primeiro livro, e este Nuno Jô disse que em 2019 tem dezenas de títulos publicados. Do ponto de vista da escrita enquanto trabalho literário, enquanto atividade que tem por trás, digamos, um domínio da técnica e da forma de compor o poema, aí penso que não haverá uma diferença substancial. As diferenças estão, evidentemente, em aspectos como, enfim, o contexto que havia na altura e que talvez me fizesse ser um bocado mais radical do ponto de vista de partir de posições teóricas para a escrita do poema. E isso, enfim, era os anos 70, os anos de teoria de literatura, tudo aquilo que se vivia na altura nas universidades e nas discussões políticas também. E também na relação com a poesia que então se fazia, porque nesses anos 70, claro que a poesia comprometida, que vinha do neorrealismo, já não estaria tanto como uma obrigação para quem começava a escrever, mas ainda continuava a ser vista por muitos como uma obrigação, uma imposição, porque ainda havia ditadura. Mas, enfim, a minha geração tentou libertar-se já desse peso, desse compromisso e fazer uma poesia de acordo com um contexto mais cosmopolita, mais europeu, portanto escrevendo como se não estivéssemos de facto naquele país, naquela altura. E o que terá mudado a partir daí, portanto, foi sobretudo muita experiência, muitas viagens, foi também a importância que aspectos como a pintura, o cinema tiveram, e depois a minha relação com determinados temas. Talvez primeiro um tema fundamental tenha sido a morte, depois o amor, depois também recurso à memória e falar da minha infância, portanto, todas essas imagens que estavam dentro de mim e que, enfim, têm percorrido os meus livros de uma forma constante. Gostava de lhe pedir a leitura de um poema. Obrigado. Sim, porque falar de Faculdade de Letras é um poema sobre um professor que eu tive e que me marcou bastante, foi o Padre Manuel Antunes, um poema chamado A Filosofia da História. A primeira vez que me cruzei com a palavra, é página 20. A primeira vez que me cruzei com a palavra Weltanschauung, numa aula do Padre Manuel Antunes, fiquei a saber que eu tinha uma visão do mundo, embora nessa época ainda não soubesse qual era. À minha volta, no anfiteatro do mundo, 400 colegas que tomavam apontamentos copiavam a palavra Weltanschauung que o Padre Manuel Antunes tinha escrito no quadro. E descobri que tinha à minha volta outras tantas visões do mundo, embora nem todos soubessem para que é que serviam. O que é então uma visão do mundo? Podia perguntar-me, como se estivesse no lugar do Padre Manuel Antunes, a ver se tinha aprendido a lição. E se tivesse de responder, diria que uma visão do mundo é uma coisa que depende da minha circunstância
isto é, também pode ser o sonho perdido em cada naufrágio da vida, obrigando o pensamento a dobrar-se perante as imposições da sobrevivência. No entanto, podia acrescentar, sem uma visão do mundo, o espírito reduz-se a um pó que sobrou nas mãos e de que nos queremos libertar sem conseguir, por muito que sacudamos os dedos. Portanto, a conclusão do que aprendi é que a Weltanschauung é uma palavra alemã que não sei o que significa, não apenas porque não sei alemão, mas porque perdi os apontamentos com a definição do padre Manuel Antunes, como se a visão do mundo pudesse caber numa sebenta, pudesse ser decorada para um exame e eu me pudesse ver livre dela logo que saísse a nota da cadeira, com a minha visão do mundo a oscilar entre o suficiente e o bom. Muito obrigada. Haverá alguma pergunta agora ou algum comentário? Sim, por favor. Pode ser com o microfone. A primeira pergunta que lhe queria pôr, eu penso que já respondeu mais ou menos, porque tem a ver com a sua rotina de escrita, se ela é diferente quando escreve um romance ou quando escreve poesia. Eu penso que já respondeu mais ou menos quando foi. E a segunda é, qual é a melhor parte de ser poeta? Se há... Sim, bem, essa rotina de escrever, eu de facto comecei quando estava na faculdade e havia alguns colegas que escreviam poesia, e nomes que mais ou menos esquecidos, Rui Diniz, Fernando Guerreiro, entre outros, e nós escrevíamos nos cafés, portanto, em coisas de um papel que não sei se ainda existe, que era papel de manteiga, e enfim, papéis muito grandes, e enchíamos aquilo com poemas. E, portanto, mostrávamos uns aos outros, e eu acho que isso foi muito produtivo, porque ser lido, ser criticado, criticar, portanto, isso é de facto uma prática que hoje não sei se ainda existe muito, mas naquela altura ajudava-nos a corrigir, a encontrar aquilo que não estava bem, tinha de ser emendado. Eu tinha também uma máquina de escrever, portanto, também escrevia nessa máquina de escrever e poemas, e alguns desses amigos até iam para a minha casa porque queriam escrever na minha máquina, porque achavam que era a máquina que os escrevia e não e talvez tenha sido por isso que no primeiro livro, A Noção de Poema, eu comecei com um poema manifesto, eu faço uma poesia que as máquinas podiam fazer. Portanto, era essa ideia da máquina como produtora, não é, ela de poemas. E lembro-me que isso também me aconteceu às vezes quando mudava de computador, mais tarde, porque na altura não se comprava assim um computador e se abandonava o outro. Portanto, quando se estragava, tínhamos de comprar outro, e a minha pergunta era: será que este computador também escreve poesia como o anterior? E lembro-me de ter comprado um deles e ia sair de casa, portanto estava-me a chamar. Eu nunca tinha escrito nada naquele novo computador e em 2 minutos, 3 minutos, escrevi um poema que depois deu título a um livro, Enumeração de Sombras. Só o li quando voltei e, de facto, agora respondendo à segunda pergunta, porque é que se escreve, é que isso é de facto uma das razões, enfim, que nos dê mais satisfação, não é? Quando acabamos de escrever um texto, e quando estou a escrever não estou propriamente a pensar na totalidade, mas em pormenores. Será que esta palavra funciona aqui ou não? Onde é que o verso deve partir, não é? Portanto, são coisas muito técnicas, e é quando imprimo e quando depois o vou escrever que eu sei se é um poema ou não, e descobrir que está ali um poema e que aquilo de facto é uma coisa inesperada mesmo para quem escreveu, é mais importante às vezes do que uma crítica ou opiniões que são dadas. A diferença em relação à prosa é bastante grande, porque escreveram, enfim, os romances nunca são muito grandes, são as novelas, se calhar, romances.
mas é muito diferente porque o romance implica muito mais trabalho no sentido de chegar ao fim de 4 ou 5 páginas e depois na 6ª página aparecer qualquer coisa que me obriga a corrigir o que estava para trás, não é? Portanto, é escrever, reescrever, há muito mais emendas, muito mais esse trabalho de oficina, não é? Do que num poema. O poema, a maior parte das vezes, quando ele acaba, está feito, não tem nada a corrigir, não é? Portanto, é assim. E eu sei que o romance está a funcionar quando eu me começo a obrigar a escrever porque quero saber o que é que vai acontecer, não é? Portanto, digamos, o momento em que, digamos, ele encontrou a sua velocidade de cruzeiro, como os aviões, não é? Portanto, a partir daí, já sei que vou chegar ao fim, que aquilo vai acabar. Portanto, é um trabalho completamente diferente, também é interessante, não é? Mas primeiro é preciso encontrar o assunto, e nem sempre é fácil. Por acaso, às vezes, enfim, acontece-me. Uma vez estava numa mesa redonda, também estava o Eugênio de Andrade, já há muitos anos, e era a Maria João Avilés que dirigia, e ela fez aquela pergunta que não se deve fazer: então o que é que está a escrever agora? E eu não podia dizer: estou a escrever poemas, porque isso é uma banalidade. E, enfim, tive de encontrar um assunto: estou a escrever agora um romance sobre a minha catequista. Não estava a escrever nada, mas depois, quando cheguei a casa, pronto, e agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho mesmo de escrever aquilo para ela não pensar que eu estive ao trabalho. E, portanto, foi um dos romances qual deles foi. Acho que é por todos os séculos, mas já não me lembro. Muito boa tarde. É um gosto tê-lo connosco. Eu também, no seguimento desta pergunta, eu acho que, pelo menos, sou um mero amador, mas, de facto, o gozo, mais do que o gosto, é quase o gozo da escrita, de se encontrar a palavra. Acho que é, para quem gosta, claro, para quem tem essa preocupação, essa inspiração, é facto notório. É fantástico. Já me tem acontecido, por exemplo, estar no duche e parece que estou a rever um parágrafo e disse: não, aquela palavra é que é. Vou lá emendar. Mas isso, escrever, para mim, para mim próprio, tem essa função de gozo, de catarse, de arrumar memórias, essas coisas todas. Agora, eu não tenho, e a Susana sabe disso, eu não tenho a certeza se publicar dá o mesmo gozo. Eu não tenho interesse nenhum em publicar, eu escrevo para a gaveta. E assumo isso, primeiro porque acho que já li coisas tão boas, tão bem escritas, por gente tão interessante, que tudo aquilo que eu pudesse contribuir era uma mera banalidade. Tenho essa noção. Isso não me retira o gozo de escrever. Mas o expor-me perante a publicação, acho que é um outro passo que exige uma autoconfiança naquilo que se faz e em si próprio, que nem toda a gente tem. Porque também há muita coisa aí a sair que é a autêntica poluição. Não é? Ainda aqui há uns meses tivemos aqui numa, eu não digo o que é, não digo Susana, tivemos aqui que eu tive para me ir embora à meia e perguntar para aguentar o senhor, não é? Pronto, mas é muito on. Já agora também fui aluno do Manuel Antunes. Mas era isso, entre o escrever, esse gozo, e depois o risco e o balanço de publicar. Sim,
Foi talvez uma questão que para mim nunca se pôs, porque quando talvez ainda no liceu havia um suplemento que era o Lisboa Juvenil, comecei logo a publicar aí e portanto ver o texto publicado nessa altura deu-me a noção da importância que é, digamos, esse contacto com o texto impresso, não é? E mesmo hoje, quando imprimo um texto, acabo de escrever, não é? Ou quando escrevo à mão, mesmo em pinceleiro, ou quando faço um livro, tenho um livro já feito, eu só tenho de facto a noção de que aquilo é quando recebo o livro e leio, e nessa altura é que vejo o que é que funciona, se alguma coisa não funciona. E portanto, o publicar é, digamos, a prova de fogo, não é? Portanto, é o momento em que nós sabemos se o livro tem uma realidade e se pode marcar qualquer coisa em relação ao que se faz em determinado momento. Claro que escrever muito faz com que eu tenha, enfim, milhares e milhares de coisas inéditas, não é? E nunca perguntei o que é que vai acontecer àquilo. Enfim, às vezes, a brincar, posso dizer que, bom, é quando a Arca de Pessoas estiver toda publicada, os estudiosos não vão para o desemprego, portanto, precisam de outras áreas. Mas isso, evidentemente, que já não me interessa, não é? Portanto, o que acontecer, vai acontecer. Mas, portanto, aqui era para dizer que nem tudo o que se escreve, obviamente, é editável, não é? Para quem escreve. Muitas vezes, porque são textos que vão preparar um texto que aparece e que diz tudo aquilo que os outros já diziam, mas o diz de uma forma completa e perfeita, não é? Portanto, os outros são esboços esse poema definitivo. Ou então também são coisas que têm a ver com um determinado momento e que não vivem para lá desse momento. Portanto, é uma escolha muitas vezes difícil saber o que é que vai caber no livro que publico naquele ano, o que é que fica de fora, e também muitas vezes releio coisas que não publiquei e até me pergunto porque é que não publiquei, não é? Mas, enfim, já é outro tempo, já não vou agora utilizar essas coisas. O que escrever para a Gazeta, portanto, é uma questão que nunca se me pôs, não é? Porque para mim o livro é para sair, é para comunicar, não é? Portanto, o escrever, se fosse só para mim, seria um monólogo, não é? E agora escrever é um diálogo, não é? Portanto, é ir ao encontro das outras pessoas e ver o que é que funciona ou não funciona. Às vezes as críticas podem servir para isso. E embora hoje em dia a crítica seja cada vez mais escassa, mas apesar de tudo ainda há leitores de poesia, bons leitores, e em relação aos meus livros tenho tive sempre bons críticos que falaram deles e que em alguns casos me ajudaram também a corrigir coisas e a mudar que eles viram que não estaria muito bem. Mais alguma pergunta? Sim, queria fazer uma pergunta ao Nuno. Sim, sim. Sim, com o microfone, por favor. Pode ser? Boa noite, Nuno. Quando escreves, sentes que és tu que estás a escrever ou que tu és veículo de qualquer coisa, que és transmissor de qualquer coisa?
Pois é uma pergunta difícil, porque evidentemente em primeiro grau sou eu, não é? Portanto, há um sujeito que está a escrever. Mas, no outro plano, aquilo que eu escrevo representa também, primeiro, um gosto da geração que me foi formada ao mesmo tempo que eu, não é? Portanto, são coisas que têm uma construção, enfim, não diria coletiva, mas de um grupo que surgiu naquele momento. Houve uns que, evidentemente, continuaram, em que, de certo modo, me reconheço quando os escrevo, enquanto coisas que poderia ter sido eu a escrever, outros, enfim, foram noutras direções, outros caminhos. E também, às vezes, obviamente, quando escrevo, eu escrevo porque sinto a necessidade de dizer coisas que eu sei que era preciso que alguém dissesse, não é? E era preciso, na sociedade precisaria que isso fosse dito. No caso de uma novela que eu publiquei, logo naquele primeiro ou segundo ano da crise, que foi a Implosão, e que de facto foi, na altura, muita gente sentiu que o que eu estava a dizer era o que eles sentiam e não queriam dizer, mas não sabiam como, não é? E portanto, esse duplo sentido que existe quando olhamos para uma obra. Portanto, o que está ali é o poeta, mas é também um gosto coletivo, são também preocupações coletivas que encontram aquela voz para as transmitir. Isso parece um bocadinho umas ressonâncias neorrealistas. No sentido mais positivo que se possa. Percebes? Sim, porque os neorrealistas queriam transformar a realidade e nós hoje já sabemos, enfim, que isso é uma utopia. Claro. Embora, enfim, estejamos numa realidade que, de facto, é trágica, não é? Em todos os aspectos, e não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo, não é? Mas também, enfim, às vezes perguntam-me isso, se sou pessimista. Mas uns dias há o aquecimento global, no outro dia vê-se que o buraco do ozono está cada vez mais reduzido, no outro dia, enfim, há o que se passa na Síria, no Médio Oriente, enfim, todas essas tragédias. E é muito difícil nós hoje termos a ilusão de que podemos intervir nisso como nos anos 60 ou 70 tínhamos em relação à Guerra do Vietnã, por exemplo, enfim, as manifestações, todo aquele grande movimento internacional que houve contra essa guerra. Não que tivesse contribuído para acabar com ela, mas pelo menos dava voz a um sentido de intervenção que, na altura, ia, enfim, no caminho de restabelecer, enfim, uma situação de paz que nós pensávamos que iria ser positiva. Enfim, depois viu-se o que aconteceu no Camboja, por exemplo, enfim, não foi bem assim. Mas é, portanto, essa ilusão da literatura como transformação do mundo que eu acho que não se deve ter, não é? Porque isso, de facto, obriga a uma militância que já, depois, os resultados são muito frustrantes. Agora, onde a poesia pode transformar é, de facto, na relação individual com o leitor. Porque quem está, enfim, numa situação, às vezes, problemática, pode ler um livro de poesia ou pode ler um poema e pode encontrar uma solução para o mal-estar, para o desespero em que se encontra naquele momento. Há um livro do Jorge Semprún, que esteve preso num campo de concentração alemão na Segunda Guerra, não é? Dizia que uma das coisas que o ajudou a sobreviver era dizer poemas que ele sabia de cor, de Baudelaire, não é? Portanto, coisas que não tinham nada a ver com aquele contexto, mas o saber que a poesia, no fundo, é uma luz, não é? Portanto, isso pode, de facto, ajudar a vencer essas dificuldades, às vezes muito difíceis de uma pessoa. Obrigado. Será que
Já agora, não é preciso, eu tenho uma voz receosa, penso, será que eu realmente, é um prazer ler os seus textos poéticos, e surpreendi-me hoje quando disse aqui que na poesia não se revê o texto tantas vezes como, não se corrige o texto tantas vezes como na prosa, porque a qualidade das suas metáforas e as imagens que se constrói é de facto fabuloso, transporta o leitor para um universo completamente diferente daquele que à partida consegue ver o mundo e de facto só há duas coisas: ou os poetas são feitos de uma trama que os outros não têm, é que de facto vê coisas que eu depois consigo interpretar das suas metáforas. E na sequência do que eu estava a acabar de dizer, de facto sente-se, embora não haja talvez essa preocupação de querer mudar o mundo com os seus textos, mas há aqui ainda uma tentativa de fazer alguma coisa. Eu estou com o livro aberto já desde o início, na página 28 e 29, Nova Arte Poética, e de facto acho que uma das coisas que diz sobre a poesia é que sem imagens, sem memórias, sem uma vontade enorme de gritar qualquer coisa que o marcou e que quer que outras gerações conheçam e que queiram e façam alguma coisa com isso, não vale a pena a vida. Quer dizer, a poesia é de facto alguma coisa que nos ajuda a compreender. Tem aqui coisas lindíssimas neste texto, como noutros, aliás. E de facto, esta nova arte poética é isso. É preciso reinventar alguma coisa na poesia. Sim, acho que sem reinvenção não vale a pena fazer poesia, não é? Porque serão imitações, serão paráfrases, não é? Portanto, claro que muitas vezes também o que escrevo não acrescenta muito ao que eu já tinha escrito, ou ao que outros escreveram sobre aquele tema, e portanto é um dos critérios de seleção dos poemas para publicação, porque enfim, esses textos muitas vezes são importantes para mim naquele momento, mas são caminho para qualquer coisa de diferente, e portanto apenas são textos em que eu estou a repetir ou não acrescentar nada ao que já tinha feito. Neste livro, sim, esse poema é estranho, não é? Mesmo para mim, mas é exatamente um livro em que eu procurei imagens fora até do meu universo, não é? E encontrarem coisas que fazem parte da minha memória, portanto, na minha casa de infância, ver as mulheres a costurar, por exemplo, e aqui o debruar, não é? Portanto, portanto, são assim pequenos fragmentos de memória que depois vão encontrar, enfim. Um cor de desordem, não é? Exatamente, um cor de é isso. desordem. Obrigada. Já agora, tivemos aqui a semana passada, no seguimento da sua pergunta, teve aqui o Frei Benito Domingos, uma conferência uma conversa sobre a arte. E ele, às tantas, revelou que a sua intimidade pessoal com a Sofia de Melgrano, ele dizia que a Sofia andava às voltas de um poema, às vezes 2 meses. Dizia, portanto, há ali um trabalho de carpintaria, como também o Sr. Marcos dizia, né? Um trabalho de carpintaria, mais do que às vezes o próprio rasgo. E, portanto, o rasgo e aquilo que nos trouxe aqui, como bem lembrou, se me permite, se calhar não fica bem dizer isto, mas se eu já tinha, de facto, quase o vício de ler, bom vício de ler, eu acho que agora é um deslumbramento, quer dizer, de facto. Não, a sério, estou a dizer a sério. Poder jogar e dominar o próprio léxico, as metáforas, como disse, o rebuscar de, às vezes, uma palavra que, até do ponto de vista sonoro, faz a ligação perfeita com outra. Genial.
Sim, isso é fundamental quando estou a escrever e, portanto, enfim, mesmo agora o computador é muito fácil porque a correção e muitas vezes as correções que eu faço são pequenas emendas, portanto, substituir uma palavra ou outra, ou eliminar um adjetivo, portanto, são coisas muito pequenas e que têm a ver exatamente com o que também para mim é fundamental, que é a oralidade do poema. Portanto, se o poema não se pode ouvir, é porque há ali qualquer coisa que falha. E é também a procura dessa música da palavra que existe, talvez de uma forma natural na minha poesia, e apercebo-me disso quando há compositores que às vezes pegam em poemas meus e fazem peças, música erudita, por exemplo, sem a mínima alteração. Quando eles pediram para fazer livretos para óperas, mini-livretos. E escrevi 2 ou 3 e os compositores vieram dizer-me que não precisavam dar nada, portanto, tudo aquilo entrou perfeitamente. E, portanto, isso, textos escritos a pensar apenas na oralidade, não na canção, não é? Ou na música, mas para mim, sem essa música, sem esse ritmo, a poesia também perde uma coisa fundamental. A Helena Rocha Pereira tem um prefácio a esta última coletânea dos sonetos do Manuel Alegre, que é uma promoção que ela fala exatamente sobre isso. Eu vou continuar também com o tema que me interessa. Não tinha pensado nisso, mas veio. Lembro-me de ter lido Aldina Duarte, que canta muita coisa da Maria Rosário Pereira e de outros. E ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que perde imenso tempo, mas imenso tempo, de chegar para escolher onde é que aquela nota, aquele si bemol, vamos dizer, ela o vai entoar nesta sílaba ou naquela sílaba. É um trabalho muito rigoroso. Portanto, quando falou dos livretos, foi muito fácil, não é? Ela enfatiza muito essa reflexão sobre... Porque, diz ela, e com razão, a própria música já tem, a própria palavra já tem a sua musicalidade, que muitas vezes choca com a música que ela tem que entoar. E mais, é que a própria palavra também, ela própria já, a musicalidade da palavra já expressa um determinado significado. Depois eu dá uns exemplos muito engraçados, que é, por exemplo, a palavra cambalhota. Quem não souber nada sobre o que é que significa, esta sonoridade cambalhota, por acaso não é cambalhota, é outra coisa, tem a ver com... agora não me lembro. Tem a ver com uma palavra assim deste género, com esta sonoridade bem vibrante, que tem a ver com a ausência de pureza, vá. Bem, ela dá 2 ou 3 exemplos, muito engraçados, agora não me estou a lembrar, é a idade. Então, e portanto há muita coisa a ter que ter em conta. Ou seja, a musicalidade da própria palavra, o significado que a sonoridade já induz, às vezes erradamente, não é? Portanto, acho muito interessante esse trabalho. E ela fala muito bem, digo eu, acho que ela é uma grande amante das palavras. Sim, põe uma questão interessante que é do poema, da chamada letra, o poema escrito para ser cantado, não é? E eu tive essa experiência quando o Carlos do Carmo, aqui há uns anos, pediu a alguns poetas letras. E eu tinha alguns poemas, enfim, com rima, com métrica. Pronto, tenho que trabalhar, depois de mandar aquilo. E quando ele recebeu, ele telefonou-me a dizer: "Ouça, está bem, você mandou-me uns poemas, mas eu não lhe pedi poemas, eu pedi fados." E de facto, apercebi-me aí de que
O fado é outra coisa, não é? Portanto, é uma linguagem própria, é um ritmo próprio e obedece, no fundo, a modelos que estão feitos. Portanto, eu, enfim, segui as regras, fui ouvir alguns fados e escrevi, embora tivesse feito uma coisa que ele depois me disse, para você tramou-me, pôs-me a cantar a palavra jacarandá. Foi uma pequena vingança que eu fiz. Um fado chamado Escangalhada. Portanto, se me perguntar se essas letras são poemas, para mim, eu tenho muitas dúvidas. Não é? Eu não os meteria num livro de poesia, e agora estou a fazer escrever uma comunicação sobre o David Mourão Ferreira. Estou a ler a poesia dele e as coisas para fado não me convencem nada. Não é? Portanto, a poesia é uma coisa, as letras são de facto outra coisa. Por muito que elas... Que o fado é a música que atualmente se passeia melhor a língua portuguesa. Sim, é verdade. E aquele disco da Amália canta os grandes poetas, também tem a questão do próprio músico, que é do orquestrador, o Alain. Sim, claro. Sim, quer dizer, são de facto grandes poemas na voz da Amália e naquele contexto. Mas lidos como poema, alguns sim funcionam, não é? Os outros tenho muitas dúvidas. E por isso eu acho que há um género específico dentro da linguagem poética, não é? Portanto, esse poema para canção, que em França também, enfim, Brassens tem grandes poemas, não é? Mas ler esses poemas sem a voz dele, muitas vezes também perde-se muito, o Jacques Brel, enfim. E quando foi o Nobel ao Bob Dylan, devo dizer que não me convenceu nada. Para terminarmos este nosso encontro, peço-lhe a leitura de mais um poema. Um poema a partir do Goethe, um sonho, é a página 75. Um sonho com a jovem romana. É a partir das elegias romanas em que o Goethe, já bastante velho, teve um idílio com uma jovem conhecida em Roma. Deitado no leito e vendo a luz fugir-lhe, Goethe sentiu nas suas mãos os seios que outrora o destino lhe ofereceu. Os seus dedos sentiam cada pedaço da sua pele que enrijecia e um último sopro de vida devolvia-lhe aos lábios a entoação do poema em que cantara essa dádiva que o tempo lhe roubou. Como lamentava não ter levado ao limite o gozo que o leito romano lhe oferecera e como recordava a navegação nesse mar de lençóis em que o corpo amado se juntava ao seu e a boca úmida de prazer se colava à sua. E ao ver que nenhum Deus respondia à sua prece, que a treva descia sobre a sua alma, desculpava-se. Também na alquimia, o momento da corrupção antecipa o ouro do renascer. E olhou pela última vez para o vazio das suas mãos. Nuno Júdice com o Coro da Desordem. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Boa noite. É miúdo. A Joaninha e o Miguel não.